para que vocês viessem mais para frente. Já que hoje nós somos um número reduzido, né? Nós temos um casamento acontecendo hoje, neste momento, né? Então, muitos dos nossos queridos irmãos estão no casamento. Então, eu queria solicitar, né, a gentileza de vocês virem mais para frente, né? Povoar mais aqui à frente, até para não ficar tão feio na filmagem também, né? E neste momento, então, nós vamos orar ao Senhor, né? Agradecer por este momento que nós estamos na casa dele, agradecer por este privilégio, né, que nós temos de estar na casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé? Amado Senhor, nós queremos neste momento te agradecer. Agradecer, Senhor, pela liberdade que nós temos no nosso país, de proclamarmos a tua palavra, Pai. A liberdade que nós temos de nos reunirmos, Senhor, com as portas abertas, Senhor amado. A liberdade que nós temos de falar do teu amor a toda criatura. Obrigada, Senhor, por esta casa, Senhor, por esta casa de oração, por esta casa que tem acolhido muitas e muitas pessoas. Deus amado, eu quero te pedir para que realmente cada um que adentrou esta porta aqui hoje, Pai, que esteja neste momento, Senhor amado, sentindo a tua presença. Senhor querido, eu quero te pedir para que toda preocupação seja agora colocada aos teus pés, porque tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu conheces o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, mas eu quero te pedir agora, Senhor amado, para que cada vida, cada família aqui representada agora, Senhor, esteja verdadeiramente te buscando, te adorando, Senhor amado, sentindo a tua presença. Querido Deus, amado Pai, passeia, Senhor, passeia entre nós. Fala conosco, Senhor amado, toca no coração de cada um, toca na mente de cada um. Senhor amado, que neste momento, que neste lugar, agora, Senhor amado, nós estejamos realmente, Senhor, com o nosso espírito, com o nosso coração voltado para Ti. Deus amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás aqui e porque Tu te alegras, Senhor amado, porque nós decidimos estar na Tua casa neste momento, Pai. Quando muitos decidiram não vir, ó Pai, estar em outros lugares, pessoas que ainda não te aceitaram, estão, quem sabe, Senhor amado, se perdendo neste momento. Mas a Tua palavra nos alcançou, Senhor, e nós estamos aqui na Tua casa, louvando, engrandecendo e bendizendo o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque um dia a Tua palavra chegou às nossas vidas e nós Te aceitamos, ó Pai, como o nosso único e suficiente Salvador. Sê conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu queria neste momento, quero ler com vocês em Jeremias, capítulo 32, do versículo 38 ao 40. Jeremias, capítulo 32, do versículo 38 ao 40. Podem ficar assentados mesmo? Diz assim: E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Esta palavra, ela faz menção, né, à restauração de Israel. Ela tem a ver com este período da restauração. E nós estamos chegando no período do Natal, período em que é comum as pessoas ficarem mais sentimentais, né?
sentimentos brotam, às vezes sentimentos de saudade, né? Sentimento de alegria, às vezes sentimento de tristeza. O Natal, ele mexe com as emoções. Mas nós, que já servimos a Cristo, nós devemos celebrar o nascimento de Cristo, né? E vamos aproveitar este momento em que o Natal se aproxima e vamos rever, então, as nossas famílias, né? Quem sabe não é um momento para você se reaproximar da sua família, de fazer com que Jesus esteja renascendo nas relações. É um momento especial. É um momento em que nós devemos, sim, afastar toda a tristeza, toda a preocupação e nos achegarmos perto do Senhor. Vamos estar realmente aproveitando este momento do Natal e restaurar as nossas relações. Ontem, lá na sede da Bob's, nós tivemos o culto e com toda aquela chuvarada, gente, queridos, os nossos queridos lá, que a gente vem trabalhando com eles, estavam praticamente todos. Nós ficamos tão felizes, porque com aquela chuva, eu confesso que nós saímos de casa e o Flávio ainda disse, amor, eu acho que hoje eu prego para ti e tu canta para mim, né? Porque a nossa fé estava pequena, né? Gente, chegamos lá e as famílias estavam. E nós tivemos esse momento de orarmos em família, de restaurar, né? Porque nós sabemos, gente, problema acontece em tudo que é família. Só muda o endereço. Vamos combinar, né? Família perfeita? Não tem. Só no céu, né? Mas a gente precisa estar restaurando as nossas relações aqui. Então, eu novamente insisto com vocês. Vamos aproveitar este momento do Natal que se aproxima e vamos restaurar as nossas relações familiares. Vamos fazer com que Jesus renasça e renasça todos os dias. É momento de perdoar? É. É momento de pedir perdão? É. E não é feio, é bonito, é bom, né? É bom. Certo, queridos? Fica este recadinho de reflexão, né? Vamos ficar pensando nisto. Agora eu queria convidar o irmão Manuel para ele cantar conosco, né, um hino do cantor cristão. Eu acho que será a capela. Oh, não, veio um querido ali, amém, glória a Deus. Deus é bom para nós, né? (46) do nosso cantor cristão. Um hino bem conhecido, sei que todos conhecem. Vamos colocar de pé para cantar esse hino. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, deu seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida
ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Podem sentar. Obrigada, irmão Manuel. Eu queria saber se nós temos algum visitante. Chegou algum nome, Renan? Então, não sei se está aqui na lista do Renan. Vamos ver. Tem o irmão Silas, de São Paulo. Quem é? Lá, bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Eu quero pedir para o irmão Pullman, está ali, vai dar um abraço no nosso irmão, de saudação, de bem-vindo. Foi o filho, irmão. Desculpa, né? Pullman, né? Tem no mínimo 3 aqui, homens, né? Nós temos o irmão Paulinho, então, ali do lado da irmã Marli. Bem-vindo, Deus te abençoe, querido. Sinta-se bem na casa do Senhor. Eu tenho os meus queridos lá atrás, que eu vi, os meus amados afilhados de casamento, né? O Moisés Fraga, a Vivi e a sobrinha do Fraga, né? Bem-vinda, queridas. Gente, vocês lembram o nome que eu coloquei nos grupos de orações pelo Pablo Gonçalves? Então, o Pablo é sobrinho do Moisés, né? E eu tive a grata notícia hoje de que ele está indo para casa. Amém? Glória a Deus. Olha, essa igreja estava orando por ele. E a minha irmã trabalha no hospital e hoje ela me ligou assim, emocionada, né? Dizendo, olha, quero agradecer, porque ela também estava lá. Ela dava uma visitinha, dava um tempinho, ela ia lá no quarto dar uma olhadinha no Pablo, né? E me mantinha atualizada das informações. Glória a Deus, né? Isso é muito bom. Nós temos mais algum visitante? Acho que não, né? Então tá, todos são bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Hoje nós não temos o Betel News, né? Então não vai ter aqui a Tatá, não vai ter a Bruna, mas tem aqui a clone da Maju, sou eu, tá? Da Moça do Tempo. Então tem a clone aqui, a imitação barata. Então tá, obrigado. Vamos então aos nossos anúncios. Bom, inicia amanhã a Semana das Primícias. A igreja estará aberta a partir das 8h30 até as 20h30. Então, quem puder, nós estaremos então aqui com a igreja aberta para termos então uma semana de oração. Tem aqui a lista para você colocar o nome, dizendo o horário que você vai vir, né? E claro, irmão, se você não puder vir, claro que você pode orar na sua casa. Deus vai ouvir igual, com certeza. Mas nós gostaríamos de saber se todos os horários das 24 horas, né, estará preenchido, porque a gente gostaria que realmente não falhasse nenhum momento, em que todo momento do dia estivesse alguém orando, intercedendo.
Certo, queridos? Então, depois vai ficar... Ah, tá. Certo. Obrigado, Thelminha. Terça-feira, culto de estudo da palavra, às 19h30. Quinta-feira, culto de intercessão, às 19 horas. Sexta-feira, haverá aqui na igreja o canto dos refugiados, né? Então, o canto para os refugiados, né? Com a presença do Rodrigo Sueiro, Fábio Sampaio, a banda Mob. E este canto é uma celebração, né? Em prol dos refugiados da Síria, do Sudão e do Iraque. Então, será um momento muito especial. Estão sendo vendidos os ingressos, né? Porque nós temos a intenção de abençoar estes irmãos refugiados. Então, por isso, tem um valor. O irmão César está me fazendo sinalzinho lá que ele tem ingressos, tá? O irmão César está lá... Ah, desculpa. Tá, e o pastor Ademir Nunes, você não tem ingresso? Ai. O Rafael, desculpe, irmãos. Bom, então assim, se vocês tiverem interesse, eu sugiro que vocês entrem em contato com a Enilce, com certeza deve ter ingressos, tá? E aí todo mundo conhece, porque a Enilce é muito conhecida, né? Isso, irmãos, tá? Quem não conseguir falar com ela antes, vem no dia, adquire na hora e vai ser bênção. Bom, também neste final de semana próximo, nós teremos o retiro da EBD, em Gramado, no Yamistin. Quem, porventura, ainda quiser ir, ainda tem lugar, certo? Então, todos que tiverem interesse, pode me procurar ainda hoje. Quartos de casais nós não temos mais, mas a gente faz uma adequação. A gente pega o quarto de solteiro e junta as camas e tudo fica resolvido, né? E para crianças, até 10 anos, R$110, de 6 a 10 anos. E adultos, R$155, tá? No sábado e no domingo. E quem vai estar ministrando é a irmã Roseli. Certo? E o tema é renovando as nossas mentes. O que mais que nós temos? Sábado, então, às 18h30, o culto ali na sede da Abobes, tá? Às 18h30. Sábado, aqui à noite, às 19h30, o culto jovem. Domingo, excepcionalmente, por causa do retiro, não haverá escola bíblica dominical. Tá? Mas, então, o culto à noite permanece às 19 horas. E hoje, após o culto, será vendido o lanche com os recursos, então, voltados para o departamento da EBD e do culto infantil. Acho que eram esses nossos anúncios, espero. Assim, ó, informações dos pares, dos grupos de casais, eu não tenho como fornecer, porque eu não sei. Mas quem já participa deve saber como é que está acontecendo, né? Tem alguns grupos que eu sei que já entraram em recesso, né? Mas vocês entrem em contato com a liderança, certo, queridos? Agora, então, o nosso coral pode passar e cantar 2 hinos? Obrigado, Marco.
Deus, ela está presente em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. E no Salmo 23, já diz, no versículo 6, certamente, não é talvez, certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor estarão contigo todos os dias da tua vida. E para sempre habitarei na casa do Senhor. Então, convido a igreja para cantarmos todos juntos este estribilho. Tu és fiel, Senhor. Amém. 1, 2, 3. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Recebi aqui agora, chegou mais uma visitante, Roberta, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Sinta-se bem na casa do Senhor, tá? Queridos, vamos nos colocar em pé. Alguém tem algum pedido de oração que queira mencionar? Irmão Josias. Eni, você vem aqui fazer uma oração junto conosco? Então, nós temos só o Josias, que tem um pedido. O Senhor conhece o nosso coração. Hoje pela manhã, quando nós levantamos, a sua misericórdia foi renovada. E Ele nos guardou até aqui, né? E Ele, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele deu a coisa mais importante para nós, que foi o seu Filho único. E Ele morreu na cruz e nos deu a salvação e uma vida eterna, né? Nós somos eternos através de Jesus. E a palavra dele diz assim, ó, e o que mais eu não faria? O filho dele, o precioso filho único, ele deu. E o que mais ele não faria? O resto, a gente poderia dizer que é fichinha para o nosso Deus, né? Então vamos orar. Senhor, Tu sabes, Senhor, quantas mãos se levantaram, Senhor. E Tu sabes o que vai no nosso íntimo, Senhor. Ó Pai amado, e Tu perguntas hoje o que queres que te faça, Senhor. Talvez é uma cura, Senhor, um milagre de cura, Senhor. Cura da mente, do corpo, do coração, Senhor amado. Tu sabes o que nos aflige nessa noite, Senhor. Ó Pai, porque Tu tudo vês. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. É o Teu poder que opera em nós, Senhor. E agora eu coloco diante de Ti, eu levanto essas vidas diante de Ti, cada um deles, Senhor, e a minha própria vida diante de Ti. Ó Pai, Tu sabes, Senhor, o que nós precisamos, ó Pai, e nós, no nosso íntimo agora, nos nossos lugares, vamos dizer aquilo que nós precisamos que Tu faça, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu farás, Senhor, porque Tu és o único que pode mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Podem sentar. Nós queremos também, o pastor já pediu para ir avisando que a ministração, né, a peça de Natal este ano, ela acontecerá no dia 17 de dezembro. Então, um domingo anterior ao Natal. E, queridos, é uma excelente oportunidade
para nós convidarmos um familiar, um amigo, um vizinho, né? Porque você convida para assistir uma peça teatral, né? Mas nós sabemos que através desta peça teatral o Senhor pode falar grandemente. Então, assim, ó, não perca essa oportunidade. Já começa agora, né? Convida para a pessoa se preparar. Tem aí 2 semanas pela frente, né? 2, 3 semanas para vir assistir, então, a ministração de Natal no domingo, dia 17 de dezembro. Agora, então, a irmã Marli e a irmã Manuel vão louvar o Senhor com um hino. Obrigada. Nós cumprimentamos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Não temos o nosso grupo de louvor hoje, né? Não foi todo mundo arrebatado, não, irmãos. Nós não ficamos, não. Nós ficamos aqui hoje para louvar ao Senhor também, né? Então, não temos instrumento, violão, mas o Manuel e a Marli vão cantar, bem antigo. Vocês conhecem, nos ajudem também, porque a palavra de Deus em Lucas, nós vamos cantar sobre o filho pródigo, tá bem? Vamos dizer se conseguir. Meu pai me dá meu dinheiro, que eu vou ao mundo além. Assim como outros gozam, eu quero gozar também. Toma, meu filho, o dinheiro, rogo que Deus te abençoe. Tens grande ninho de puro linho, e aquele moço se foi. Eu tenho muito dinheiro, a sorte comigo vai. Eu tenho muitos amigos, não preciso de papai. Eu tenho muita saúde, tenho posição mais alta. Eu não preciso, já tenho juízo. O meu pai não me faz falta. Então, em terra distante, aquele moço chegou, e junto com seus amigos a herança toda gastou. Tendo dinheiro findado, sem seus amigos ficou, e com tristezas desamparado, amargamente chorou. Onde o moço se encontrava, a fome logo apertou, passando necessidades, do seu pai logo lembrou. Disse: irei ter com ele, eu perdão pedirei. Já não sou digno de ser seu filho, contra os céus eu pequei. Lá vem alguém pela estrada, pés descalços e maltrapilho. Parece ser conhecido, meu Deus, meu Pai é o meu filho. E logo saio correndo, e o seu filho abraçou. Filho querido, com um gemido, o seu pai logo beijou. No céu há uma grande festa, quando se chega a Jesus. No céu os anjos se alegram, naquela esfera de luz. Mais uma joia preciosa que o rei das trevas perdeu,
remido, arrependido, volta aos braços de Deus. Obrigada, queridos. Então, vamos agora ouvir a palavra. Flávio, pode passar aqui. Querido Deus, eu quero neste momento abençoar, Senhor, o teu vaso. Que tu estejas, Jesus querido, usando o teu filho para entregar, Senhor, a tua palavra à tua igreja. Deus amado, Pai bendito, sê conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Lucas 22, 31 a 34. A igreja achou? Amém? 22, 31 a 34. Que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você me negará que me conhece. Até aqui a palavra de Deus. Arrogância humana. O eu do homem, a sua autossuficiência, ela é uma forte armadilha. Há quem diga que Satanás tem muitas caras, muitas armadilhas, muitas ciladas, e uma delas é essa: quando nos convence que somos autossuficientes de nós mesmos. Cada dia mais cresce, há quem diga que cresce, né? Os estudiosos, os excluídos, os afastados, os que abandonam a fé por algum tipo de sobrecarga sobre eles, e alguma acusação, algo que acaba entristecendo seus corações. Mas vejamos que Pedro, o que levou à queda de Pedro, foi a sua autossuficiência. Foi o fato de que mesmo o próprio Jesus ter avisado ele não quis ouvir. Veja que Jesus diz: Pedro, ainda hoje tu me negarás. Não, estarei pronto a morrer por ti. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. O homem, quando se toma de si, faz coisas enormemente erradas, se afastando de Deus. E a gente tem vários exemplos, né? Na história humana. Pegamos Hitler, né? um homem tomado de si, doente, louco, até endemoniado na minha visão de ver, o que fez com o mundo, tentando dominar populações, civilizações, tentando conquistar para si o mundo. Um homem louco, completamente arrogante. Quando pegamos um pouquinho mais antes, o construtor do grande Titanic, o que ele diz? A famosa frase, né? Nem Deus afundará ele. Olha a arrogância disso. Não vou dizer que foi isso que levou, né, à bancarrota, ele ser afundado, mas a arrogância desse homem com certeza não o ajudou. Agora, na nossa história mais moderna, vemos políticos, líderes da nação, dizer assim: se há alguém mais justo do que eu, não é no Brasil, não é aqui. Imagina a arrogância dos homens, pessoas que estão aí sendo investigadas, acusadas, apontando provas, com a sua arrogância dizem que não. Pegamos um exemplo bíblico. Saul, na sua arrogância, acabou do jeito que acabou. Para quem vem na escola dominical, lê a Bíblia, sabe que o fim de Saul não foi bom.
com a sua própria arrogância, dele querer fazer as suas próprias coisas, acabou se afastando de Deus. E ainda pior, Samuel retirou dele a unção de Deus, deixou ele a sua própria sorte. E isso aconteceu na vida de Pedro. E isso tem acontecido na vida de muitos irmãos dentro da igreja. Porque pode ser grande o número de excluídos e de afastados de Jesus fora da igreja. Mas quantos estão afastados e longe de Jesus dentro da igreja? No nosso lado, aquele que não perdeu o costume de sentar domingo após domingo no banco e continua afastado de Deus. E você deve perguntar assim: pô, Flavinho, de onde está tirando isso? Pedro andou com Jesus 3 anos, irmãos. E olha, o que Jesus diz para ele? Quando tu te converteres, anima os teus irmãos. Isso nos leva a crer que Pedro não era uma pessoa convertida, não era uma pessoa transformada. Não era. Ele precisava de uma experiência real com Deus para que a sua vida fosse transformada. Isso é que é verdade. E aí a gente vai para o primeiro passo que levou Pedro. Eu vou me livrar disso aqui. Eu fico preso aqui, fico preocupado com isso e não consigo. Então, o primeiro passo de Pedro no caminho da sua queda foi a sua autossuficiência. Foi ele achar que qualquer um poderia negar Jesus, mas não ele. Ele, Pedro, o autossuficiente, o zelote, o homem que estava sempre pronto a andar com Jesus, andou sobre as águas, teve as maiores experiências com Jesus relatadas na Bíblia. Se outro teve tamanha experiência com Jesus, não está aqui relatado, mas me diz alguém que andou sobre as águas, que Jesus disse: sobre as tuas palavras será edificado a minha igreja. Qual outro? Não tem. Os outros todos fugiram, mas Pedro permaneceu. Interessante isso. Mesmo que todos fugissem, Pedro permaneceu. Mas ele permaneceu porque ele achou que ele era autossuficiente. Ele achou que ele próprio poderia fazer alguma coisa, como já tinha arrancado a orelha lá com a espada do soldado, e Jesus repreendeu ele: não, tu não entendeu nada até agora. Não é por espada, Pedro, é pela graça. Meu reino não é humano. Não adianta você querer fazer isso. E isso, com certeza, deve ter constrangido ele enormemente, porque lógico que isso são palavras minhas, mas na palavra, quando ele é repreendido na presença de todos, e os outros todos fogem, imagina para Pedro como não foi isso. Imagina. E ele vai seguindo a Jesus à distância. O segundo passo dele foi justamente esse. A gente pode olhar no versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Está ali, versículo 54. Pedro seguia de longe. E por que a gente se afasta de Jesus? Por que Pedro seguia de longe? E por que muitas vezes nós, irmãos, seguimos Jesus de longe? Pedro, nessa ocasião, ele tinha medo de se chegar perto dos guardas que estavam levando Jesus e ser associado a Jesus. Tinha medo de chegar perto dos oficiais e ser associado a Jesus. Tinha medo de chegar perto dos funcionários do sumo sacerdote, que foi para onde Jesus foi levado pela primeira vez, a casa do sacerdote, e ser associado a Jesus. Então, como eu não quero associação com Jesus, eu vou andar à distância. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, deixa a igreja lá. Eu não vou me envolver. E às vezes nós, dentro da igreja, tomamos essa atitude. Seguimos Jesus à distância. Ah, tu conhece Jesus? Conheço. Mas está longe, não está comprometido. Você não busca Jesus, você não faz nada.
Você vem no culto, senta nos últimos bancos, termina o culto, não fala com ninguém, vai embora, com medo de se comprometer, com medo de se relacionar com o povo de Deus. Isso acontece. Por isso que a gente começa dizendo os excluídos dentro da igreja. Aqueles que se excluem sozinho. E aí fico lamentando, poxa, ninguém se lembra de mim, ninguém me convida para nada. Mas meu irmão, pensa bem, tu tem buscado relacionamento com a igreja? Tu tem buscado relacionamento com Deus? Tu tem te colocado à disposição de um Deus para Deus te usar? A palavra diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Todos nós ouvimos isso. Todos nós, e a maioria aqui muito antes de mim. Graças a Deus, né? E a gente não faz nada. Muitas vezes não fizemos nada. Dizemos, passou meu tempo. Agora não é para mim. Aí a gente trabalha 366 dias do ano. E a desculpa, não, estou trabalhando demais, eu tenho que descansar, domingo de manhã eu tenho que dormir, não posso ir na escola dominical, tenho muito trabalho para fazer, tem as coisas para arrumar a casa, não dá, tem segunda-feira, e acaba dando desculpa, aparece às vezes na ceia, quando aparece. Você tira 30 dias de férias, aí você diz assim, não, agora é o meu período de descansar, agora eu vou viajar. Você não aparece um dia na igreja. Aí você diz, não, o dia que eu me aposentar, que eu vou me aposentar cedo, eu vou trabalhar na obra. Aí você se aposenta e diz assim, não, agora eu vou fazer o meu negócio, o sonho da minha vida. Nós sempre temos desculpas para não nos comprometermos com a obra de Deus. Nós vivemos procurando coisas para fazer, para alimentarmos a nós mesmos. Porque procuramos os nossos próprios interesses, o interesse do homem. E aí, enquanto a gente tem força, a gente pode trabalhar, a gente dizendo assim, eu vou fazer, eu faço, eu posso, eu estou aqui, eu estou forte. Nós somos assim. Nós andamos assim. E aí, isso nos leva ao afastamento. Quando enchemos de nós mesmos, nos esvaziamos de Deus. Como é que Deus vai agir na tua vida, meu irmão? Quando você está numa situação difícil, aí você vai orar, vai pedir oração, mas como é que Deus vai agir na minha vida se eu não dou lugar para Ele? O que o Espírito Santo pode fazer por mim se eu não dou lugar para Ele agir? Se eu não deixo o mover de Deus na minha vida, se eu não busco isso constantemente, se isso não é uma prática para a minha vida, como é que Ele vai fazer algo em especial para você? E Ele está interessado na sua vida. Ele está. E aí, nós vamos para um segundo passo de Pedro. E esse passo é um pouquinho maior. Quando nos afastamos da igreja, quando nos afastamos de Jesus, automaticamente nos comprometemos com o mundo. Com as coisas do mundo. Não tem, né? Pedro, quando eles montaram a fogueira no pátio para se aquecer, tomar vinho, bater um papo ali, e Pedro pensou, bom, vou lá me aquecer, porque a noite era fria, ele estava sozinho. Ele pensou que no meio da multidão ninguém iria reconhecê-lo. Mas veja, gente, onde é que Pedro foi sentar? Onde é que Pedro queria estar? Conversando, bebendo vinho, se aquecendo. Com as pessoas que estavam ali maquinando o jeito de matar Jesus. Veja, pessoas que não tinham nada a ver com a sua fé, com aquilo que ele proferia. Ele acaba se comprometendo por aproximação. E quando nos aproximamos do mundo, acaba a nossa autoridade espiritual. Acaba. Como é que você vai falar de Jesus no meio de ímpios? Perdoe-me, eu não creio nisso. E muitas vezes já fiz isso, de ir em festas, vou lá para testemunhar. A gente chega lá e não fala nada, meus irmãos. Não fala. Porque como é que a gente vai falar? E como é que a gente vai pregar uma vida diferente? Como é que a gente vai dizer que Jesus mudou a minha vida se eu estou lá fazendo as mesmas coisas? Se eu estou lá sentado naquela roda, ouvindo as mesmas conversas, contando das mesmas
piadas, enfim, como é que isso muda a minha vida? E como é que eu posso dizer que muda a vida daquela pessoa que ainda não conhece Jesus? Não muda, não muda. Nós nos comprometemos com as coisas por nos distanciarmos de Jesus. E isso nos cala como evangélicos. Isso nos cala como crentes em Jesus. Nos tira autoridade. Nos tira. Nós devemos estar mais próximo da palavra de Cristo, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, de estar cheio dele, do que estar comprometido com as coisas que o mundo nos oferece. É fato. A Bíblia nos diz que o único requisito para que a gente não caia, qual é? Estar em pé. Nos diz lá, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, meu irmão, não pense que você não vai cair. Não pense que você vai estar se aproximando do mundo, vai estar lá blefando com o pecado e as coisas não vão te atingir. Tudo que o diabo quer é que você pense isso. Tudo que o inimigo quer é que você pense que você é autossuficiente, você é forte para ir lá naquele ambiente e não ser contaminado. É tudo isso que o inimigo quer que a gente pense. É tudo isso, não tem outro querer. Um lobo, meus irmãos, um lobo, ele não ataca a ovelha logo que ela se afaste do rebanho. Ele não ataca. Ele espera ela ir mais longe, ficar mais confiante. Ele espera ela ir mais, e ela fica mais confiante. E ela vai mais longe, ela fica mais confiante. Ela vai se afastando, e ela não vê perigo. Ela fica longe do seu rebanho, do seu pastor. E ela fica lá, quando vê, pá, ele dá o bote. E quando ele dá o bote, ela está tão longe, no seu deserto, que ninguém consegue ouvir os seus gritos. E aí diz assim, poxa, ninguém veio ao meu socorro. Mas como é que vai ver teu socorro, se você se distanciou do rebanho? E o lobo está ali. E isso o inimigo tem feito muito. Tem feito muito com as vidas da igreja. E às vezes é com coisa sutil, irmãos. Não são coisas grandes, são coisas sutis. A palavra nos diz que as vãs conversas corrompem os bons costumes. Muitas vezes é uma conversa boba que a gente vai e se senta no bar, se senta lá no jogo de futebol, enfim, em casa, numa festa. Às vezes é isso. Às vezes é o que ouvimos, o que vemos. Às vezes é o que planejamos para as nossas vidas. Essas coisas têm tomado o nosso coração. Quando nos comprometemos com isso. E quando nos comprometemos, tentamos nos parecer com aquele meio ao qual vivemos. Essa é uma grande realidade, né? Pedro saiu dali, foi para uma outra roda e chegou um outro funcionário e disse assim, não, tu andava com eles. Não, rapaz, está louco. Aí ele foi para o outro lado. Chegou lá, uma mulher chegou e disse assim, não, tu realmente andava com eles, tu é galileu, vemos até pelo teu modo de falar. E que Pedro começa a fazer nessa hora? Se espraguejar e falar mal. Em uma tradução, diz que ele começa a falar palavrões, para terminar com toda identificação que ele tinha. Porque nós como crentes, nós como evangélicos, crentes em Cristo Jesus, temos um outro modo de falar, um outro modo de agir. E é assim que deve ser. E quando nós nos comprometemos, nos afastamos, nos envolvemos, sentamos à roda de escarnecedores, nos envolvemos com o ímpio, meu irmão, você vai tentar parecer com ele, porque senão você vai ser um ET lá no meio. Não tem, você busca se identificar. E o seu testemunho, ó, o meu testemunho, ó, água abaixo. Água abaixo, meus irmãos. Imagina, Pedro andou 3 anos, volto a dizer, Pedro andou 3 anos com Jesus e não entendeu essas coisas. Vendo o próprio Jesus fazer milagres, curar pessoas, e ele não entendeu isso. Ele não entendeu isso. Não entendeu. Conta uma outra lenda
que existia na mata uma raposa. E essa raposa, ela era a primeira a interceder quando ela via um animal injusto ser injustiçado. Ela corria para o rei da floresta e dizia: mas como é que tu deixa acontecer isso com um castor, com um esquilo, com um passarinho? E ele incomodava muito o rei. Aí o rei chegou e disse assim: poxa vida, eu tenho que me livrar dessa raposa toda vez buzinando no meu ouvido, me incomodando aqui. Aí chegou um conselheiro do rei e disse assim: dá um cargo de primeiro-ministro para ela. Aí o rei criou uma secretaria de relações públicas e botou ela como ministro. Calou. Nunca mais ele viu a raposa vir reclamar. Por quê? Porque ela estava comprometida com o rei. Ela fazia parte do sistema que o rei tinha montado. E às vezes o inimigo faz isso com a gente. Nos leva a nos comprometer com ele por alguma coisa que parece ser boa. E a gente acaba calando a nossa voz. Acaba nos controlando. Não, aqui eu não posso falar de Jesus. Não, mas aqui eu tenho que ser assim. Lá na igreja eu posso ser diferente. Mas aqui eu tenho que agir assim. Aqui todo mundo age assim. Senão não dá. Como é que eu vou andar com eles? Não deixe o mundo calar sua voz, meu irmão. Proclame o evangelho. Proclame o evangelho puro e simples, que Jesus pregava. Jesus pregava a salvação. E ele dizia: arrependam-se e creiam no evangelho. Era isso que Jesus pregava. A gente não precisa fazer como outras igrejas, e a gente vê aqui na Farrapos, enfim, que a gente está no meio, né? Todo mundo é revelado. Tu entra na igreja, tem uma revelação para ti. Mas umas revelações que não mudam a vida das pessoas, coisas de homem. Ou então, um toma lá da cá. Você tem que pagar por aquilo que Jesus tem para te dar. E a gente tem visto isso. Conhecemos pessoas que estamos discipulando, que vão há 5 anos numa igreja dessa, e que não conhecem a palavra de Deus. Elas conhecem aquilo que Deus vai dar, as promessas, conhece, né, o ouro, a prata, que ele é dono, eu tenho que ser rico, não posso estar doente. Outro dia alguém me perguntou assim: pastor, tu fica doente? E eu estava no inverno, estava me curando numa gripe. Eu disse: sim, estou me curando agora. Ah, mas o apóstolo lá disse que a gente não pode ficar doente. Aí eu tive que abrir a Bíblia para ela e dizer: minha filha, ó, teu apóstolo, perdão, ele não está falando da Bíblia, ele está falando dele mesmo. Talvez ele seja um ET aí, porque se somos seres humanos, estamos sujeitos ao mundo. E é isso que as pessoas creem, é isso que as pessoas veem, um Jesus ao qual não existe, irmãos. Um mundo que vende um Jesus que não existe. Porque quando vamos confrontar com a palavra de Deus, vemos que Jesus é completamente diferente. É um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que está presente. E a gente ainda sempre procura se comprometer com o mundo. E isso vai calando a nossa voz. Isso vai nos tirando a autoridade. Isso vai nos enfraquecendo na fé. E a gente vai ficando fraco. A gente vai ficando fraco cada vez mais. Porque enchemos-nos de nós mesmos. Pedro disse: jamais, jamais te negarei, Jesus. Um homem que foi avisado pelo próprio Jesus. E a gente que frequentamos a igreja, não podemos dizer que Jesus não tem nos avisado domingo após domingo, terça após terça, escola dominical após escola dominical. E se você lê e ora a Bíblia em casa, você vê que Jesus está sempre te avisando, está sempre te buscando, está sempre dizendo: meu amigo, olha para mim. Não procura a solução dos teus problemas em ti mesmo. Não procura, olha para mim, entrega para mim. E a gente diz: tá, Jesus, eu entrego, mas vai lá e tenta fazer igual. Esperar em Deus. Em Abacuque 2:1, uma palavra que ele diz assim, se você quiser pode ler em casa, a gente pode ler aqui, que ele vai dizer assim: estou no meu lugar de vigia, sobre a torre, esperando para que Deus fale sobre as minhas queixas.
E Abacuque é conhecido porque ele reclama. 2 vezes ele faz 2 listas de reclamação. Uma antes e uma depois dessa oração. E ele está lá reclamando, está lá falando. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu tenho que estar na minha torre de vigia, em cima da muralha, esperando que Deus responda a minhas queixas. Olha que maravilha, irmãos. E era tempos difíceis. Era tempo que o povo estava sendo oprimido. Era tempo que, como agora, que a gente vê a injustiça sendo transformada. Obrigado, irmão. Obrigado. Vendo a justiça transformada. Vendo as verdades distorcidas. O povo oprimido. E ele não aguenta aquilo. E ele fala: Deus, responde às minhas queixas. Mas eu estou aqui na torre de vigia. E isso me chama a atenção, irmãos, porque estar na torre de vigia é o que Jesus pede para os discípulos fazerem antes dele ser preso, lá no Getsêmani. Vigiai e orai. E ele disse: você não aguenta vigiar uma noite comigo, um pouco de tempo comigo. E nós não conseguimos. Estar em cima da muralha, a torre forte. Quem é nossa muralha, nossa torre forte? Jesus Cristo, está lá de novo. Podemos voltar lá para o Novo Testamento. E nos adverte: esperar que Deus responda às nossas súplicas. E ele diz: não me moverei daqui enquanto Deus não responder. Imagina que maravilha. Você consegue fazer isso? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Sou muito ansioso, confesso que eu tenho dificuldade. Tenho aprendido. A gente pode aprender a duras penas, como Pedro aprendeu. Pedro aprendeu isso a duras penas. Mas graças a Deus e glória a Deus, irmãos, que a queda para o crente não é o fim. A queda para aqueles que creem em Jesus Cristo não é o fim. Não é. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. O arrependimento. Diz a palavra que Judas tomou-se de remorso, correu e suicidou-se. Antes disso ele entregou as moedas, tentou devolver, tentou desfazer o que tinha feito, mas depois ele pega, vai e se suicida. Você sabe a diferença do arrependimento para o remorso? Talvez seja forte, mas como diz o pastor Lima, é meio chulo, da minha parte, mas todo mundo conhece alguém que já tomou umas cachaça forte, caiu de bêbado, e no outro dia que ele diz assim: eu nunca mais vou beber. É ou não é? Porque a cabeça está estourando. Passou a dor de cabeça, ele está fazendo igual. Isso é remorso, irmão. É remorso de alguma coisa, não é arrependimento. Porque o arrependimento nos leva a uma transformação de vida. Nos arrependemos, confiar no Evangelho, crer em Jesus Cristo. Não era a pregação de Jesus? Arrependei-vos e confiai no Evangelho. Quando a gente se arrepende, a gente muda. Não adianta a gente ser áspero com a esposa em casa, depois ficar com a consciência: desculpa, meu amor, mas no outro dia está sendo áspero de novo. A esposa da mesma forma. A gente fazendo as coisas erradas na rua, dando mau testemunho, diz: Jesus me perdoa, mas no outro dia de manhã está lá cometendo as mesmas coisas. Não viva de remorso, porque o remorso nos mata. O remorso mata a nossa fé, porque termina com a sensibilidade que temos pelo Espírito Santo. Nos acostumamos com o pecado por causa do remorso, porque não nos arrependemos. Não se acostume, não viva com o remorso, viva transformado, viva pela fé. Viva pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente pode ver que Pedro começa a se erguer. Pedro começa a se erguer. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorar,
amargamente. Talvez Pedro tenha chorado anos de repressão, anos de coisas erradas que tinha feito, e ele começa a colocar para Deus o quão ele é falho, ele cai em si, que ele não é autossuficiente. Assim como se a gente pegar o link que dá para fazer com o filho pródigo que foi cantado aqui, e a história todo mundo conhece. Ele achou que pegando o dinheiro do pai seria autossuficiente para viver a vida toda, uma vida de festa, uma vida de fanfarrão, mas não, acabou, e aí ele viu que ele não era nada, ele não podia nada, e aí graças a Deus ele volta ao pai. O pai está sempre de braços abertos. E veja que no cantar do galo, quando Jesus olha para ele, Jesus já sabia o que tinha acontecido, porque Jesus tinha avisado ele. No meio da dor de Jesus, no meio de tudo que Jesus estava passando, ele consegue olhar para Pedro. Veja que maravilha, e eu garanto que esse olhar não era um olhar assim, eu te avisei, agora tu tá ferrado. Não, era um olhar de amor, gente. Um olhar que olhou para Pedro como quem diz: Pedro, eu vou morrer por ti daqui a pouco. Em algumas horas eu vou ser crucificado porque eu te amo, mesmo tu me negando, mesmo tu sendo pecador, mesmo tu não entendendo o que eu tenho te falado nesses 3 anos. Mas eu te amo, Pedro. Veja a diferença do olhar quando Cristo nos olha. Ele olha para você com esse olhar. Só que a única diferença, meu irmão, ele já deu a vida por nós. A vitória já é nossa. Erga-se em Cristo Jesus. Eu não sei a dificuldade que você passa. Talvez você possa dizer assim: não estou passando por nada, glória a Deus. Continue vigiando. Mas se você passa, entrega para Jesus. Entrega. Os machucados que Pedro teve no seu coração, que jorrava da sua queda, entrega para Jesus. Entrega para o teu coração também. Entrega, não guarde mágoas, não guarde rancor. Faça a diferença. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. O amor de Deus por nós. Confesso que eu pesquiso há muito tempo, e se alguém tiver um livro que fale sobre o olhar de Deus para o homem, isso é algo que me intriga. Algo que me intriga muito. O que Deus vê quando Ele olha para mim? Um ex-drogado, bêbado, marginal? O que Deus olha para mim? Olha para a minha vida. O que Ele olha para você, irmão? Reflita sobre isso. Porque Ele está interessado em você. Ele deu a vida por você. Nos diz em Hebreus 7:25 que Ele intercede por nós. Ele é um intercessor. Ele não desiste. Ele viverá intercedendo por nossas vidas. Todo aquele que se achegar a Ele será levado a Deus, diz em Hebreus 7:25, pela sua intercessão. Chegue a Deus, interceda, coloque-se nos pés de Jesus. Ele tem maravilhas para te dar. Ele tem a restauração para a sua vida, para a minha vida. Ele faz grandes coisas, meus irmãos. Ele faz grandes coisas. O amor de Deus nos faz alcançar níveis muito mais altos. Jesus sabia que para Pedro aquela experiência dura da queda era necessária. Aquela experiência de ser humilhado era necessária. Era. Jesus sabia que para Pedro isso era necessário acontecer. Assim como Ele sabe que para a minha vida o que é necessário eu passar, assim como Ele sabe que é necessário para a sua vida você ter passado e você passar.
dia após dia, minuto a minuto. Diz a palavra que quando estávamos sendo gerados no ventre de nossa mãe, nem os nossos ossos eram escondidos de Deus. E Ele já sabia cada dia de nossas vidas, meus irmãos. Imagina que maravilha isso. Deus já sabia que você estaria aqui hoje, eu estaria aqui, onde estaremos amanhã, e daqui a pouco, terminando o culto, que acontecerá. Não espere tempo, restaure-se com Deus, se for necessário. Busque a Deus, se for necessário, constantemente. E a experiência que Pedro teve, às vezes a gente passa, é dura, machuca, mas é necessária para que nós possamos nos reerguer na presença de Deus. E veja que quando Pedro é restaurado, é levantado de novo, ele vai ser o Pedro de Pentecostes, aonde toma a frente dos discípulos de Deus, de Jesus, e na sua primeira pregação, 3.000 homens se convertem, fora mulheres, crianças, enfim. Desce o Espírito Santo sobre a pregação dele, e ele vai ser um dos líderes da igreja primitiva. E hoje, o que a gente faz com alguém que cai do nosso lado? A gente diz, não, cai aí, esse aí não tem mais jeito. Não, meu irmão, porque quando ele se levantar, Deus vai fazer coisa melhor na vida dele, na minha vida, na sua vida, tenha certeza. Que a tua experiência de queda serviu para tu ver a glória de Deus, para te reconhecer o quanto tu não é ninguém, o quanto Deus é maior do que nós. Oh, aleluia. Porque, irmão, se não fosse assim, eu e você não estaria aqui. Erga-se, tome posse, não deixe as dificuldades da vida lhe afastar de Jesus. Não deixe o mundo lhe comprometer com as coisas dele. Não caia nas armadilhas do tudo fácil lá fora, de que nada é pecado. Entenda que Deus tem muito mais para você. E na hora que Ele for restaurar a tua vida, você vai ser muito maior do que você é hoje em Cristo Jesus. Talvez você não seja um grande milionário, talvez você não seja um grande empresário, mas você com certeza vai ser um grande homem, um grande pai, uma grande mãe. Você vai ser um grande funcionário, você vai ser um testemunho, um proclamador da palavra do Evangelho, que é para isso que somos chamados. Imagina, algo que me chama muita atenção. Por que Jesus escolhe, Deus escolhe nós para proclamar o seu Evangelho? Nós, homens, pecadores, tão falhos, tão sedutores, nos seduzimos tão fácil com tantas coisas, e Ele nos escolhe para proclamar o seu Evangelho. Um privilégio, meus irmãos, que nem os anjos têm. Os anjos não proclamam o Evangelho, nós proclamamos o Evangelho. E veja, se nós não proclamarmos, quem proclamará? As pedras. E sinceramente eu não quero nenhuma pedra falando no meu lugar. Não deixe as pedras falarem no seu lugar. Proclame, busque a Deus, restaure-se com Ele, para você ser o Pedro de Pentecostes, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Amém? Eu quero te convidar para te colocar em pé. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você tenha esse momento com Deus. Eu quero que você pense, junto com Deus, o que eu preciso colocar agora na presença de Deus? O que Ele vai restaurar na sua vida? O que Ele vai fazer por você? Aquela área que eu não tenho deixado Deus agir, eu tenho achado que eu sou autossuficiente, que é o meu dinheiro, é o meu emprego, é o meu braço forte, sou eu que decido. Põe essa área na
presença de Deus. E diga a Deus: agora não é mais eu, é tu. É tu que vai fazer. Oh, aleluia. Trabalha, Pai. Move teu Espírito Santo sobre nossas vidas, ó Deus. Restaura-nos, ó Pai. Leva-nos, ó Pai, a altitudes nunca alcançadas por nós mesmos na tua presença, Pai. Leva-nos, Pai, à tua presença. Move teu Espírito Santo. Faz maravilhas. Faz maravilhas. Se você quiser, pode chegar aqui à frente e a gente vai orar com você. Vamos orar junto, fazer um clamor a Deus. Faça isso. Não deixe o impedimento, a vergonha lhe ceder. Mas faça isso se o Espírito Santo está ali incomodando, que você quer ser restaurada. Não faça isso porque é o Flávio que está aqui, não. Não. Faça isso porque o Espírito Santo está lhe incomodando. Está dizendo assim: hoje eu quero tomar o lugar na tua vida. Aquele lugar que tu não deixou eu agir ainda. Hoje eu vou agir. Hoje eu vou fazer a diferença. Oh, aleluias. Pedir para os irmãos intercessores venham orar, os diáconos podem vir orar aqui com os irmãos. Vamos orar juntos. Glórias a ti, ó Deus.
Santo Tu és, ó Pai, maravilhoso Deus. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque podemos confiar nossas vidas, os nossos caminhos na Tua presença, Deus. E cremos, ó Pai, que Tu, Senhor, não tem, Senhor, planos ruins para as nossas vidas. Cremos que Tu tem o melhor para as nossas vidas. E sobre esse melhor colocamos elas hoje, ó Pai. Sobre, Senhor, as Teus pés, Senhor, colocamos aquilo que Tu vais mover em nossas vidas, ó Pai. Remove, Senhor, toda dificuldade, Pai. Restaura o casamento, restaura os relacionamentos, ó Pai. Restaura a família, restaura o trabalho, Deus. Oh, Deus, entregamos as áreas de nossas vidas, ó Pai, aonde Tu queres agir, onde Tu queres mover, ó Pai. Faz o Teu mover, ó Pai. Faz o Teu mover e restaura-nos por completo. Levanta como nação forte, Pai. Levanta a Tua igreja. Faz algo maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso, Pai. Te louvamos e te bendizemos, porque Tu és um Deus de amor, de glória e poder. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Podemos aplaudir Jesus? Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Aleluia, Jesus. E eu quero pedir então agora para o coral cantar mais um hino, né? E enquanto o coral canta, então vamos recolher as ofertas, tá?
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Pela sua palavra, pelo seu louvor. Agradecemos aos nossos visitantes, a todos que vieram. Deus nos abençoe. E hoje, antes de nós encerrar, tem uma menininha. Cadê a menininha? Cadê a Isa? Alguém chama lá. Que ela disse assim: pô, eu quero que cante parabéns para mim, fiz aniversário hoje. Tem mais alguém que fez aniversário hoje aqui? A gente vai cantar parabéns também, mas o tempo vai lá, chama ela lá, meu amor, ligeirinho. Que eu prometi para ela que daí no final a gente cantava parabéns, que o pai e a mãe tiveram um compromisso e não puderam trazer ela na escola dominical. Aí ela assim: não, mas cantam parabéns no domingo. Então tá, vamos cantar parabéns no domingo do aniversário dela. Então nós vamos cantar. Deve ter alguma coisa aí dentro. Vamos ver. Pronto, tá lá nossa aniversariante. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vem cá, querida, vem cá. Vamos cantar parabéns agora para essa princesa. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar? Glória a Deus, glória a Deus. Cris, vem orar por ela. Convidar a Cris para orar por ti. E que Deus te abençoe grandemente. Amém? Obrigada, Jesus. Pai Santo e Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Pai, aqui, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, que foi colocada em nossos corações, ó Deus. E obrigada, ó Pai, especialmente pela vida da Isa, Senhor. Obrigada, Jesus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem, Pai, falado já desde pequenininha, Pai, no coraçãozinho dela, Pai. Que ela seja, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, ó Pai, uma bênção em Tuas mãos, ó Pai. Que ela cresça, Senhor, ó Deus, com temor e temor do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós a colocamos diante do Senhor. Obrigada, Pai, pela vida dela. Amém. Glória a Deus. Momento escola dominical. Então, queridos, estamos despedidos. Deus abençoe, uma boa semana. Deus nos guarde. Amém.